Que bom que você está aqui para bendizermos o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel 17. Quero trazer uma palavra breve ao seu coração, mas eu gostaria que você se atentasse. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel 17, verso de número 38. 1 Samuel 17, 38. Quem achou pode dizer amém. O texto diz: E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma couraça, uma capa encoraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: Não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em uma alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa. E a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor faça teu nome glorificado nessa noite, neste lugar, e ministre aos nossos corações uma palavra que nós precisamos ouvir nessa noite. Para a glória do teu nome oramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O texto começa dizendo: E Saul armou Davi. Eu quero começar essa palavra nessa noite fazendo uma pergunta para você: quem está te armando? Quem está provendo as armas para que você lute as suas batalhas? Quem está provendo as armas para que você lute as suas guerras? Quem está provendo as armas que você irá utilizar nas batalhas que se aproximam? Quem está te armando? Pergunta para quem está do teu lado: quem está armando você? Quem está te armando? Meu irmão, inevitavelmente nós estamos vivendo tempos de guerra. Nós estamos enfrentando situações de guerra, nós estamos enfrentando pelejas, nós estamos enfrentando adversidades, nós estamos enfrentando lutas. E deixa eu dizer para você algo que talvez não vai te animar, mas que é uma verdade: as lutas não vão acabar, sabia disso? As provas não vão acabar, as adversidades não vão acabar, até porque se as provas acabarem não existirão mais vitórias. Se as lutas acabarem, não existirão mais vitórias. Se as pelejas acabarem, não haverá mais bênção. E sempre antes de uma grande bênção, primeiro virá uma grande luta, porque apenas depois dessa grande luta é que você está apto para receber a grande vitória que virá do Senhor. Veja bem, a Bíblia diz que Davi enfrentou um urso, mas ele continuou no pasto. A Bíblia diz que ele enfrentou um leão, mas ele continuou no pasto. Só depois que ele enfrentou o gigante, que ele estava disposto ou pronto para entrar dentro do palácio. E escute uma coisa: existem provas que podem ser difíceis, mas ainda estão na nossa altura. Existem adversidades que podem ser complicadas, mas ainda estão na nossa altura. E provas que estão na nossa altura nos dão experiência, mas não nos elevam. Para nos elevar, Deus precisa trazer até nós lutas
as adversidades e problemas que são maiores do que a nossa capacidade, porque aquilo que está dentro da nossa capacidade a gente consegue vencer. Davi não precisou de uma funda nem de uma pedra para matar o leão, com as próprias mãos ele mata o leão e o urso, mas quando ele enfrenta o gigante, ele enfrenta com armas que eram dele, mas não, a força dele não era capaz de vencer o gigante. As provas que você vence na força do seu braço não irão te elevar, mas aquelas que você vencer na força do Senhor irão te colocar num outro patamar, onde você vai viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. Existem lutas que são difíceis, é verdade, mas ainda estão no raso. Existem adversidades que são desgastantes, mas ainda estão no raso. Meu irmão, se você quer viver grandes coisas em Deus, se prepare para grandes gigantes que irão aparecer na sua vida. E aí novamente se faz necessária a pergunta que é: quem está armando você? Porque quando chegou na hora de enfrentar o gigante maior, quando chegou na hora de enfrentar o grande desafio, Davi olha para si mesmo e ele reconhece que talvez aquilo que ele tinha não era o suficiente para o tamanho do desafio que estava à sua frente. Para enfrentar o leão, ele não vestia uma armadura. Para enfrentar o urso, ele não vestia uma armadura. Mas quando o gigante apareceu, alguém lhe oferece a armadura, ele pega e veste. Porque ele reconhece que o adversário era maior, o problema era maior, e agora ele precisa de uma proteção maior. Entenda uma coisa, meu irmão: você não precisa da proteção que os outros querem te oferecer. Você não precisa do suporte que os outros querem te oferecer. Sabe, porque muitas vezes alguém nos oferece ajuda, suporte, para a gente enfrentar uma batalha na qual o Senhor já nos proveu do que é necessário para vencer. E eu não digo que as pessoas fazem isso com más intenções, não. A intenção de Saul era boa. A intenção de Saul era tentar deixar Davi o mais preparado possível para que ele pudesse vencer, ou ter uma chance de vencer, o gigante que estava diante dele. Às vezes as pessoas vêm até nós nos oferecendo coisas que não servem para o propósito, mas não é nem por maldade, é porque elas acham que aquilo pode nos ajudar, mas não irá nos ajudar. Tem socorro que as pessoas nos oferecem, que às vezes, além de não contribuir para o propósito, só vão atrapalhar a caminhada que nós temos. Perceba, o texto bíblico diz que Davi veste a armadura de Saul, mas ao mesmo tempo que ele veste a armadura de Saul, a Bíblia diz que ele não consegue caminhar com ela. Nem toda ajuda vai facilitar a sua caminhada. Nem toda mão que se estende para te ajudar, de fato, vai facilitar você a passar pelo lugar que você tem que passar. Às vezes, alguns tipos de ajuda mais atrapalham do que ajudam de verdade. Às vezes, as ajudas que as pessoas querem nos dar, na verdade, são uma trava que irão bloquear os nossos pés e nos impedir de chegar nos lugares a qual temos que chegar e romper as batalhas que nós temos que romper. Comece a observar que tipo de ajuda eu estou recebendo. Quem está te armando? Que tipo de ajuda estão trazendo até mim? Essa ajuda me leva para mais perto do propósito? Ou essa ajuda está travando os meus pés nos lugares que não deveria travar? Davi recebe uma enorme ajuda de Saul. Era a armadura do próprio rei. Qualquer homem daquele exército daria a vida para vestir a armadura do próprio rei. Era a melhor armadura do país.
Era o melhor equipamento que alguém poderia ter, mas esse equipamento não seria suficiente ou não contribuiria com o propósito de Deus na vida de Davi. Nem toda ajuda, por melhor que seja, vai contribuir com o propósito de Deus para a sua vida, porque o propósito de Deus para a sua vida às vezes não depende da ajuda de A, nem de B, nem de C. O propósito de Deus depende única e exclusivamente daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não aceite qualquer ajuda. Não permita que qualquer pessoa arme você. Porque mesmo que tenha uma boa intenção, se não estiver conectada ao propósito, se não contribuir com aquilo que Deus colocou sobre você, vai ser uma ajuda inútil, que irá apenas travar os seus pés nos lugares que Deus está dizendo para avançar. Tem alguém me entendendo nessa noite? Pode dizer amém? Avance. Avance. A Bíblia diz que Davi remove de si a armadura de Saul, porque ele reconhece que aquela ajuda não ia dar certo. Ele deixa de lado, diz: olha, rei, eu não vou usar isso. Eu não vou usar isso. Eu não quero usar isso. Isso me atrapalha. Isso me prende. Você consegue perceber quando algo te prende? Você consegue perceber, você consegue ter discernimento de que alguma coisa está travando os seus pés? Porque às vezes tem muita gente que está travada porque ainda não conseguiu perceber que aquilo que de fato parece ajuda, na verdade é o que está travando. Aquilo que parece socorro, na verdade é o que está obstruindo. Consegue entender isso? Só que às vezes, irmão, a gente fica com tanto receio de dispensar aquilo que nos prende. A gente fica com tanto receio de liberar as nossas âncoras. Puxa, mas eu considero tanto fulano, é verdade, mas para cumprir o propósito eu vou ter que deixar para trás. Ah, mas eu considero tanto ciclano, é verdade, mas para viver a plenitude de Deus você vai ter que abandonar. Ah, mas eu valorizo tanto o que fulano fez por mim, mas para avançar, talvez é exatamente isso que precisa ficar para trás. Eu já disse isso aqui, mas eu vou dizer novamente: tem gente que Deus coloca nas nossas vidas para caminhar conosco para o resto da vida. Agora tem gente que Deus coloca nas nossas vidas por estações. Serviu por um tempo para aquela estação, para nos abençoar, para caminhar com a gente, mas chega num determinado momento que não dá para caminhar mais. Saul estava ali com Davi. Não, eu estou aqui, Davi. Eu acredito que você não vai dar conta, mas vai que dá. Vai lá, veste a minha armadura. Vai lá, você vai conseguir. Eu estou te dando o meu melhor, que é a minha armadura, a melhor armadura do reino eu estou dando para você. Mas para vencer Golias, Davi teve que olhar para Saul e dizer: não quero sua armadura, não preciso dela. Eu vou seguir com aquilo que eu tenho para agora. Abra mão daquilo que é âncora na sua vida. Abra mão daquilo que te prende. Porque se você quiser de fato enfrentar Golias, Saul não vai poder ir com você para o campo de batalha. Se você quiser mesmo ter sucesso naquilo que Deus está colocando diante de você, existem coisas e pessoas e ajudas que precisam ficar para trás para que você avance. Mas é tão doído falar isso, não é verdade? Parece tão insensível dizer isso. Mas, meu irmão, ou você deixa para trás, ou você não consegue vencer Golias. Se Davi continua vestido com a armadura de Saul, ele nunca conseguiria vencer Golias, porque não era para ele. Era para Saul. Não era para Davi, era para Saul. Entende? Tem coisa que a gente tem que deixar para trás. E a Bíblia diz que Davi tira a armadura de Saul e toma o seu cajado. Ele toma o seu cajado. E olha só o que o texto diz: ele toma o seu cajado, ele escolhe 5 pedras e ele as coloca em um alforje de pastor. Percebe isso? Olha só, ele deixa a armadura do rei
que era de rei, que tinha pompa de rei, que tinha tamanho de rei, que tinha figura de rei, e quando ele saísse dali com ela, ele iria se parecer um rei, mas ele não era rei. O que ele era? Ele era um pastor. E quando ele foi para a guerra, ele pegou o cajado de pastor, 5 pedras que ele colocou na bolsa de pastor, e ele sai dali para enfrentar Golias. Aquilo que Deus coloca nas suas mãos, as armas que Deus coloca nas suas mãos, são exatamente as armas que você precisa para vencer as suas batalhas, porque as armas que o Senhor coloca nas nossas mãos, elas são exatamente condizentes com o nosso chamado e propósito. Davi não era rei, Davi era um pastor. É por isso que quando ele veste a roupa de rei, não dá para ele, porque ele não era rei, ele era um pastor. E as coisas começaram a funcionar para ele quando ele deixa a armadura de rei e ele começa a se vestir e a andar como um pastor. Talvez as coisas não estão dando certo na tua vida porque tu quer andar de uma forma diferente com a qual você foi chamado. Talvez as coisas ainda não estão funcionando para você, porque você quer andar com uma armadura que não é a sua, numa autoridade que não é a sua, num título que não é o seu, numa posição que Deus não te colocou, mas não irá funcionar, porque aquilo que Deus confiou a você tem o seu tamanho, o seu número, a sua qualidade, o seu propósito, o seu destino, e vão colaborar com aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe? Não adianta usar o que tem do outro. Aquilo que Deus confiou a você é extremamente útil para aquilo que está diante de você. Mas pastor, é só um pedaço de pau, é só um cajado. Mas o cajado é de pastor, Deus te chamou para ser pastor, use o cajado. Mas pastor, são só 5 pedras, é verdade. Mas o pastor, para afugentar os animais que apareciam para pegar as ovelhas, quando não dava no cajado, pegava pedra também para espantar. Mas pastor, é só uma bolsa de pastor, não serve para muita coisa. Mas é a bolsa que está condizente com o seu chamado e propósito. Deus está armando você para que você viva o seu propósito e nada mais. E quando chegar o tempo de Deus te levar para um outro lugar, aí sim, pode ter certeza que Ele mesmo vai trocar as suas vestes, porque todas as vezes que Deus nos troca de posição, Deus também troca as nossas armas e as nossas vestes. Agora, no tempo de pastor, se vista como pastor, fale como pastor, lute como pastor, guerreie como pastor, mas há de chegar o tempo em que Deus te colocará como rei, e aí então Ele vai te dar a armadura de rei, espada de rei, escudo de rei, couraça de rei e a armadura de rei, para que você viva a plenitude do reinado que Ele tem para você. Mas cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento. Diga para quem está do teu lado: não apresse o propósito, não apresse o tempo. Não apresse aquilo que Deus está fazendo. Calma, acalma o seu coração, a sua hora vai chegar. Mas eu sou só um pastor, estou esquecido, abandonado aqui no campo. Mas Deus está vendo você. Ah, mas é tão pequeno aquilo que eu tenho. Mas foram as armas que Deus te deu, e as armas que Deus te deu irão cumprir o propósito desse tempo. Use aquilo que Deus te deu. Use aquilo que Deus te deu e nada mais, nada mais, nada mais. Dispense toda e qualquer ajuda que vai te levar para fora do lugar que Deus preparou para você. Dispense toda e qualquer ajuda que vai travar os seus pés ao invés de te deixar ir. Dispense toda e qualquer armadura que não sejam aquelas que Deus colocou nas suas mãos para que você lute as suas guerras e vença as suas batalhas. Nós precisamos ter responsabilidade com as coisas que Deus nos dá. Nós precisamos ter responsabilidade com os dons e talentos que o Senhor nos confiou. Nós precisamos ter responsabilidade com as coisas que o Senhor Deus coloca diante de nós, porque aquilo que Deus coloca diante de nós
é o necessário para vivermos o propósito. Alguém entende e recebe essa palavra nessa noite? Pode dizer amém?